filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, quarta-feira, dia 19 de maio, vamos a mais um boletim aqui no Notícias Agrícolas do mercado de pecuária. O boi gordo ontem apresentou uma variação positiva, segundo o indicador CPEA, subiu. Ao contrário do início da semana, segunda-feira teve a arroba pressionada, caiu para o menor patamar do indicador desde o dia 5 de março e ontem já teve uma recuperação, fechou o indicador a R$ 306,55 mais 55 centavos por arroba. O mercado físico segue aí oscilando bastante ao longo dessa semana. Esse mês de maio, tradicionalmente, nós temos essa chamada pressão adicional do clima nas negociações. Mas para poder explicar o que está acontecendo no mercado, quais as tendências, como é que estão as negociações desse mercado do boi gordo, vamos falar com o Caio Junqueira, que já está conosco. Caio, muito obrigado pela participação. Eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de conversar um pouquinho sobre cada informação, cada item, né, nesse mercado de pecuária. É lógico que em 20 minutos não seria suficiente, até pelas informações aí desse Brasilzão, dessa pecuária que a gente tem aqui no país. Obrigado pela participação mais uma vez conosco, Caio. Obrigado a todos, é uma satisfação aí estar podendo falar com vocês aí, Sérgio. Vamos lá. Bom, começando pela pergunta que todo pecuarista tem acompanhado, sempre atento a essas informações, né? Como é que está o negócio da pecuária de bovinocultura, os bovinos, né? A pecuária de corte? Esse mês de maio, tradicionalmente, a gente já acompanhava essa pressão do mercado. Essa semana promete uma recuperação dos preços? É uma semana que vai ter uma oscilação muito grande? Como é que está no mercado de pecuária essa semana, Caio? Olha, Sérgio, a gente vem, eu estou até com umas colinhas aqui que a gente usa, que são as liquidações dos contratos, dos contratos passados de bolsa. Então, a gente tem aqui uma liquidação, fazendo uma retrospectiva bem rápida, a gente teve a liquidação do vencimento de março, a R$ 315, bem dizer, R$ 314,95. De lá para cá, de março para cá, da finalização de março para cá, a gente começou a sentir realmente uma saída um pouco mais efetiva de boi, de pasto, um pouco também de boi de confinamento, tudo isso em função de seca, a gente já falou bastante sobre isso, mas a gente veio realmente numa vertente de maior oferta e aí, consequentemente, se você tem um pouco mais de oferta, se a indústria tem um pouco mais de oferta, ela consegue ter um pouco mais de escala, ela consegue colocar um pouco mais de eficiência na compra dela, que seria recuando os preços. Então, a gente saiu de março 315, o fechamento de abril já foi de 313,50 e provavelmente nós vamos fazer um fechamento de maio, que começa a partir da semana que vem, a contar a liquidação de março. A partir de segunda-feira, o CPEA vai fazer uma média dos últimos 5 dias e vai liquidar, vai fechar esse contrato que está em aberto, que seria esse contrato de maio, provavelmente ao redor de R$ 310. Então, nós tivemos um pico aí de um fechamento de março ao redor de 315, e provavelmente nós vamos fechar esse maio ao redor de R$ 310. A gente veio passando, não só essa semana, mas a semana passada e a semana retrasada, eu diria que foi o pico da baixa, ou o preço mais baixo que aconteceu nesses últimos meses, aonde nós tivemos mínimas sendo registradas dentro do aplicativo Agro Brasil, quer dizer, o próprio cliente, o próprio usuário do aplicativo efetivou essa venda e fez o registro de animais de R$ 300. Então, nós saímos, bem dizer, de um animal há 2, 3 meses atrás, ou um mês atrás, ao redor de 315 a 320, e chegamos a esse limbo aí de R$ 300. Então, o que a gente viu essa semana, agora que nós estamos passando, estamos caminhando por essa semana, o que a gente está vendo é que as escalas estão começando a diminuir. A gente tem uma ferramenta muito importante dentro do aplicativo Agro Brasil, que é esse termômetro de escala,
e ele vai mudando de cor conforme as escalas vão aumentando ou diminuindo. Então, o que a gente viu há 2 semanas atrás, que o estado de São Paulo chegou até a ficar verde, que são escalas acima se eu não me engano, de 11 dias, e que hoje, atualmente, a gente já não tem mais quase que ninguém verde ali dentro, e a gente já tem já um horizonte, já com um pouco de escala já vermelha, que significa abaixo de uma semana. Então, a leitura que a gente tem é que o pior, a princípio, já passou. Não temos alta ainda no mercado, mas a dificuldade da indústria em realizar essas compras ao redor de R$300 tem diminuído essas escalas delas que eram grandes e hoje são escalas mais menores, indicando já uma reversão de preço ou pelo menos um estancamento na baixa. Bom, pelo aplicativo você mesmo disse aí que você tem uma média das escalas, né, de abate. Anteriormente a gente ouviu, inclusive você chegou a comentar conosco, que as escalas estavam em torno de 10, 11 dias. Mas isso se deve a quê? Às escalas dos animais próprios, dos boitéis, dos confinamentos próprios? Teria influência também nessas escalas? Porque muitos pecuaristas falaram, né, chegaram a comentar conosco, de que essas escalas estavam artificiais demais. Será que essa questão da entrada de animais de confinamento próprio, de boitéis, ou até mesmo aqueles contratados, isso contribuiu para esse aumento de escala? Seria uma escala artificial ou não, Caio? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom até você levantar, bater nessa tecla. Eu estou olhando aqui a escala, conforme a gente capta, conforme o aplicativo tem registro de negócio, isso a nível Brasil, existe uma movimentação. Então, no termômetro, eu estou olhando o termômetro aqui hoje de São Paulo, a gente está praticamente com um termômetro amarelo para dentro do estado de São Paulo. São escalas acima de 6 dias, mas abaixo de 10. Então, são escalas que estão começando a entrar num farol aí de uma possível reversão de preço. Essa história de uma falsa escala, entre aspas, e aí o pecuarista fala, a gente não pode levar em consideração essa escala porque são animais próprios, porque são animais de termo, ou são animais que estão sendo confinados dentro do próprio boitel, da própria indústria. Eu levo para o lado que essa escala falsa, para mim, não faz sentido. Isso é escala. E são animais que vão precisar ser abatidos, que se eu tiver um animal meu dentro da minha fazenda, dentro do meu jardim, que não está dentro do quintal da indústria e precisar vender, eu vou precisar que a indústria termine essa programação de abate. Então, escala é escala. Aí você pode me falar, tudo bem, mas a indústria vem diminuindo a capacidade dela de abate, porque está faltando boi e ela está diminuindo o teu abate. Antes abatia com 2 turnos, hoje está batendo com 1 turno só. Não deixa de ser uma estratégia que reflete em escala. Então, enquanto a indústria não mudar, não acelerar para aumentar o abate dela e permanecer meio em stand-by, porque o mercado interno está fraco, as exportações já tiveram melhor, mas você tem um dólar um pouco mais arrefecido. Então, enquanto a indústria não acelerar a ponto de mudar essa estratégia dela, e a estratégia é vamos abater mais, a escala fica do jeito que está. Ela precisa consumir, entre aspas, essa carcaça pronta. E a carcaça pronta pode estar dentro do meu escritório, dentro do meu jardim, dentro da minha fazenda ou dentro do confinamento próprio. Ela precisa consumir essa carcaça. Então, eu não entendo como falsa escala. Eu entendo como escala, e aí sim, dentro da escala, a gente pode analisar que é saída de boitel, que é saída de boi próprio, ou é abate consequência de um mercado que foi travado a termo. Não importa, ela é escala e ela precisa ser consumida, é uma programação de abate que a indústria vai seguir. Então, a gente precisa realmente pontuar isso. Eu costumo dizer que a gente costuma colocar uma peneira na frente do sol. Não adianta nada, a gente tem que saber que aquilo lá realmente não é um boi. A necessidade da indústria de sair para comprar o animal de terceiro, ela é menor, decorrente, talvez, de boi próprio. Tudo bem, mas é um boi que está ali, que precisa ser abatido, né? É bom que se esclareça isso, porque sempre a gente recebe essas mensagens, né? E alguns comentários falando exatamente sobre essa escala artificial. Uma coisa é fato, né, Caio? E algumas plantas, aí, algumas indústrias diminuíram a capacidade de abate também, concentrando em outras, né? Isso influencia essa questão também ou não? O fato de diminuir as plantas de abate em algumas regiões, férias coletivas que a gente acompanhou no ápice, aí no alto das cotações, isso também contribui um pouquinho. É lógico que o app da Agro Brasil vai registrar efetivamente os negócios ali feitos, né? Que é o compromisso que o pecuarista tem, né?
É. Não, eu acho que a indústria, ela vem para a gente realmente, não é à toa que a gente está com um boi ao redor de R$ 300. Não é à toa que nós tivemos um boi valendo R$ 325 e não é à toa que o vencimento de outubro hoje marcou R$ 345. Existe um contexto que faz com que o preço suba ou desce, e o contexto é justamente a lei da oferta e da procura. Então, você está tendo uma procura gigantesca desse novo player, que é a China. Nem todos os frigoríficos são habilitados para exportar para a China, mas os que estão habilitados estão pretendendo ou pretendem abater cheio, tanto isso é que a gente vê. Só que no outro contexto, você tem uma indústria nacional que oferece essa carne, esse produto para o mercado nacional, que vem sofrendo. Então, são duas forças que estão aqui no nosso radar, no nosso horizonte. Então, você tem um mercado exportador extremamente aquecido, você tem um dólar ainda acima de 5 e você tem a China puxando, você tem um mercado interno muito fraco. Então, a indústria acomoda esse tipo de mercado. Nem todos os animais são animais que se enquadram para a China. Então, ela tende a ficar mais agressiva no mercado da China e o mercado interno ela tende a ficar um pouco mais tímida. Como que ela faz isso numa indústria que precisa bater em 800, 1.000 cabeças de boi todos os dias? Diminui o ciclo, diminui a capacidade dela em compra, foca nos mercados que estão dando mais dinheiro e diminui a compra para o mercado que dá menos dinheiro. Então, todo esse contexto leva ela a diminuir o abate, leva ela a terminar turno, leva ela a abater menos, leva ela a ter uma capacidade, uma preocupação de comprar bois menor que vinha tendo. Ela precisa comprar menos boi para manter aquela capacidade e honrar os seus compromissos. É muito parecido, por exemplo, com a indústria de carro. Indústria de carro, a gente cansa de ver isso no Jornal Nacional. A indústria de carro está vendendo pouco, o que ela faz? Ou mantém carro no pátio e para a produção, diminui a produção para ofertar menos. A indústria de carne é igual. Se ela está ganhando dinheiro, acelera. Está ganhando dinheiro aonde? Exportar. Vamos acelerar na compra desse determinado produto. Estamos ganhando aqui, mas tomando nabo aqui no mercado interno, vamos diminuir a compra de boi, vamos diminuir essa compra de boi, que a gente aumenta também o preço do atacado, porque se oferece menos carne dentro do atacado. Então, é um contexto. Atualmente, a gente precisa analisar a escala, mas de forma mais fria, né? Não pensar, a gente tem 10 dias de escala, mas o fulano que tinha capacidade de abater 1.000 boi, está batendo 500. Ele está batendo 500, porque se ele abater 1.000, ele vai oferecer mais carne, que vai pressionar mais ainda o mercado de carne, vai aumentar o prejuízo dele. Então, é um contexto que eu acho que o pecuarista precisa ficar um pouco mais atento também nesses elos, né, do agronegócio, que fazem todo um movimento de alta ou de baixa, né? Sem dúvida nenhuma, a lei da oferta-demanda prevalece na formação de preços, isso é bem claro nesse sentido, né? Toda a área da pecuária, né, desde a cria, recria, engorda, vai para a indústria, e se não tiver um consumo adequado, as pressões também ocorrem, e é o que a gente está acompanhando. Agora, antes de falar um pouquinho sobre essa questão fronteiras, né, ou fora do país, né, eu queria até falar contigo, saber como é que está, ou como é que estão os preços aí do boi padrão China, né, se você tiver uma média aí de exportações, aí, o valor hoje. E nós temos aí outro caso aí, né, no país, né, fora da fronteira, não é questão da China, mas a Argentina lá, que está com algumas medidas de restrição das exportações para poder atender o mercado interno, com essa disparada de preços que teve para a carne lá, também uma política do governo federal lá da própria Argentina. Isso pode influenciar, contribuir essa parada, por dizer assim, das exportações de uma forma momentânea ou não, a gente não sabe a extensão ainda, contribui para que o Brasil possa ampliar um pouquinho as exportações, ou não vai ter influência nenhuma? E se isso acontecer, o Brasil tem como ampliar o abate, as exportações, ou está faltando gado ainda para poder atender toda essa demanda, Caio? Então, Sérgio, falta gado porque justamente a gente está no ciclo, mas assim, se o frigorífico quiser comprar o boi, pagar 10, 20 reais a mais, ele vai achar o boi. O que está faltando é ele ter a margem para poder fazer isso a ponto de comprar e entregar. Então, assim,
se enxugar o mercado externo, com a ausência da Argentina, provavelmente os preços sobem. O Brasil é o único país que tem capacidade em volume e em qualidade de atender a pronta entrega à China. A Argentina vinha já de um processo já muito predatório em termos de preço, em termos de exportação. Então, quer dizer, aquele governo veio errando demais e acabou a errar agora estrondosamente, errou mais uma vez, mexendo nessa política de exportação. Então, o fato da Argentina estar saindo, e lá é um país onde a gente tem, no mínimo, por baixo, 30 indústrias habilitadas para exportar, e é um país produtor de carne, de qualidade, que tem conseguido bons preços e é um player importante, o fato de a gente sair, de tirar um player nosso, vizinho, com capacidade, apesar de estar também degradado lá, passando por uns processos também, que ele não está dando conta de atender toda essa demanda. Mas só de tirar ele, com certeza abre uma lacuna de alta. A gente teve há 2 semanas, 3 semanas atrás, sucessivas correções de preços já para o mercado chinês, em termos de exportação. Então, nós saímos de um mês atrás, uma tonelada sendo exportada para a China ao redor de 5.400, 5.600, para hoje, atualmente, alguns contratos já sendo fechados a 6.400 pelo dianteiro. Então, quer dizer, a China já veio se movimentando, provavelmente aumentando os valores para chamar um pouco mais de oferta do Brasil, já em consequência do mercado argentino. Então, o fato de a gente tirar a Argentina hoje, a China, me parece que ela já havia antecipado isso, e ela já veio subindo o preço. Então, a gente já tem uma alta de preço no mercado para exportação. Então, os frigoríficos habilitados já tiveram essa alta de preço e o mercado já vem pagando um pouco melhor. Hoje, a gente já tem indústria se movimentando, que faz mercado chinês, habilitado para a China, já se movimentando e pagando já de 5 a 6, 5 a 7 reais, acima do que vinha pagando já semana passada, por exemplo, para quando esses animais encaixam para a China. Então, isso já é uma movimentação em decorrência do que aconteceu na Argentina. Bom, nós vamos encaminhar aí para o finalzinho, 5 minutinhos, ainda dá para poder abordar algumas questões. No Rio Grande do Sul, hoje, as praças são as que mais apresentam a variação positiva, ao contrário, né, na contramão de outras regiões aí, pecuárias, né? Isso se dá exatamente porque está tendo uma demanda muito grande por lá dos animais, tem uma explicação do porquê dessa alta lá no Rio Grande do Sul, Caio? Se você não tiver em mãos agora, não tem problema. A gente segue muito pouco o Rio Grande do Sul, é um tipo de cotação. Eu imagino que o que esteja acontecendo lá é realmente a seca e a falta desse animal confinado, com insumos muito caros. Então, ele tem um ciclo lá um pouco diferente do que a gente acontece no resto do Brasil. Eu realmente, para ser sincero, eu sigo muito pouco o Rio Grande do Sul. A gente tem muito pouco contato com clientes lá, então a cotação lá, eu realmente não vou entrar nesse âmbito. Perfeito. Bom, qual que é a praça que está surpreendendo hoje com relação aos preços, pelo menos manutenção? Não está tendo uma oscilação muito grande. Para baixo, é lógico, para cima, ótimo, mas qual a praça que vocês estão acompanhando que está tendo uma oscilação menor nesse sentido? Nós tivemos Mato Grosso do Sul, que nos surpreendeu, o MS aqui, vizinho nosso estado de São Paulo, nos surpreendeu muito. Nós tivemos máximas de preço lá no pico da cotação, quando São Paulo era 325, 320, nós tivemos 305 e hoje a gente mantém lá por 300. Então, quer dizer, Mato Grosso do Sul, apesar de não ter acompanhado toda essa alta, ele não acompanhou a baixa conforme o estado de São Paulo. O MT, o sul do MT, região de Rondonópolis, tem uma concentração de frigoríficos habilitados para a China, manteve essa fome, né, da indústria em comprar. Então, o MT ali a gente teve praticamente zero de oscilação, a gente teve boi de 310, chegou a vir no 305 e hoje tornou a ter 310, onde nós tivemos um registro de uma máxima lá que aconteceu, que foi um boi de R$313 para animais habilitados para a China. Então, quer dizer, o sul do MT, praticamente não houve oscilações para baixo, né? Não teve esse peso da safra, assim como teve o MS, igual o MS. E São Paulo, Minas e Goiás, nós sentimos essa oscilação um pouco maior. São Paulo, aí uma média de 320, agora abaixo de 310.
Goiás chegou ao limbo aí de 390, consegue comprar volume 390 e Minas saiu de 310 para 300. Os outros estados, uma boa manutenção de preço. Agora, para poder finalizar o resumo da boiada de hoje, Caio, tendências, dá para poder falar ainda sobre as tendências do mercado para esse finalzinho de maio, segunda quinzena do mês de maio? O pecuarista vai acompanhar uma nova alta retomada com a entre-safra ou não? Qual a avaliação que você faz e, logicamente, o convite para quem não conhece o app da Agro Brasil? Ou seja, eu acho que o mercado passou pelo pior já. Não tô afirmando que o mercado vai ter uma alta explosiva muito a curto prazo, mas eu acredito em melhores preços a partir da semana que vem, com a reposição já do estoque para a virada do mês, aquele movimento sazonal que a gente tem de melhora de atacado, provavelmente nós vamos sentir esse reflexo ao longo da semana que vem, já com melhoras de preço. Acredito que esse limbo aí dos boi de R$300 deva sumir do nosso radar, deva parar de apresentar registro aqui dentro do aplicativo, e o mercado deve voltar ao redor de 310, até uma máxima de 315, não vai me surpreender a semana que vem se a gente ver esse tipo de registro ou não. Então eu acho que o pior já passou, né? Não estou acreditando em explosões de preço, mas acho que o mercado volta a ter patamares de preços um pouco melhores, aí, não que agora seja ruim, mas ele fica um pouco distante desses 300 e a gente provavelmente vai voltar a ter o boi em 310 a 315 aí a partir da semana que vem. É muito importante, como você falou, o pessoal que não tem o app AgroBrasil baixar aí, que está disponível nas duas lojas, para poder acompanhar esse movimento, né, de sobe e desce de demanda, sobe e desce de preço, sobe e desce de escala. Não só acompanhar, como também usar o aplicativo para sempre que fazer uma venda ou uma compra, usar a plataforma para registrar esses negócios ali dentro. A informação é até um jargão nosso, a informação é um direito de todos e negociou, registrou, que é usar o aplicativo. Foi um prazer falar contigo mais uma vez. Até uma próxima. Bons negócios, boas orientações aí para os pecuaristas de todo o Brasil. Mais uma vez, grato. Prazer é sempre nosso, estamos aqui à disposição de vocês. Uma boa tarde para todos aí, Sérgio. É isso aí. Bom, por aqui nós ficamos com um boletim de pecuária para Notícias Agrícolas. Continuem acompanhando todas as informações ao longo da programação, Notícias Agrícolas, e também acompanhando todas as informações sobre soja, milho, grãos, pecuária, agronegócio aqui no Notícias Agrícolas. Até amanhã.